um Twitter da Gleise Hoffmann, lá do Paraná, infelizmente, que é a minha terra, e ela disse o seguinte sobre o senhor no sábado. Não sei se o senhor chegou a ver esse Twitter. Olha lá. Está claro porque Ciro fugiu para Paris em 2018. Não aceitou o jogo democrático. Respeite ao menos o eleitor Ciro. Foi ele quem escolheu levar Haddad e não você ao segundo turno. Esse é o problema dessa burocracia corrompida do PT. Eles imaginam que o nosso povo é bobo, que o nosso povo é burro. E eles não aprendem nada, não aprendem lição nenhuma. Então vamos agora, em vez de responder, vamos perguntar o que é que o povo da Argentina está fazendo nesse instante. Na Argentina você tinha a ex-presidente Kirchner, favorita, 100% conhecida, preferida por 25% e detestada por 75%. Mas na pesquisa estava em primeiro lugar com 25%. Sim. O Macri, com 25%, igual a ela, conhecido de todo mundo e rejeitado por 55%. Ou seja, ela contra o Macri, apesar de estar na frente, tinha uma rejeição maior. No caso do Brasil, o que é que ela fez? Saiu e chamou um crítico dela para assumir a candidatura. E ela foi de vice. E eles estão ganhando a eleição no primeiro turno. Sim. Cada país é o seu país, mas no Brasil, o que é que aconteceu nas eleições de 2018? E eu não falo isso com nenhum prazer, falo com dor. Mas ou a gente entende isso e esclarece isso, ou nós não vamos merecer o respeito do nosso povo. A força política dominante na eleição de 2018, Ricardo, nessas eleições passadas, foi o antipetismo. Sim. Parte pela corrupção generalizada, não dá para esconder. Claro. Que tem muita aberração no julgamento do Lula. Quem disse primeiro não foi nenhum petista, fui eu que sou professor de direito, enfim. Mas será possível? O Palocci, braço direito do Lula, roubou 100 milhões de reais, acharam o dinheiro na conta dele. Aí ele fez uma delação premiada e contou a história toda. E agora ele é inimigo do PT, né? Sim, agora mas ele não presta. Mas ele foi o braço direito. Sim. E a Gleise toda a vida apoiou, nunca fizeram autocrítica de nada. O Lula nomeou Eduardo Cunha, entregou Eduardo Cunha a Furnas. Que o mineiro sabe a importância para o Eduardo Cunha roubar. E não foi ninguém que foi dizer ao Lula, não. Fui eu que fui dizer ao Lula que o Eduardo Cunha estava roubando. E a Gleise não falou nada, não disse nada. Passa o pano, defende, faz o diabo. Então, o que está acontecendo? Paulo Bernardo, o ex-marido dela, envolvido também. Ela própria. A diretoria do PT hoje está toda processada por corrupção. Sim. E eles não reconhecem nada. E aí o que acontece? Eu ajudei o Lula 89, 94 não, o Lula ficou contra o Plano Real e contra o Itamar Franco. Foi. Porque agora virou Deus, mas o Lula, nós trabalhamos o impeachment do Collor, a consequência óbvia do impeachment é a posse do Itamar, um brasileiro honrado, seríssimo, pegou o Brasil no olho do furacão, criou o Plano Real para acabar com a inflação e o Lula contra. Foi a única vez que foi mesmo. Depois de 98 eu ajudei, 2002 eu ajudei, fui expulso de 3 partidos por causa deles, e eles agora me acusam de mudar de partido. E o Ceará foi o único estado do Brasil que deu 2/3 dos votos contra o impeachment, embora Dilma estivesse fazendo um governo desastrado. E quem fez o impeachment foi o Senado, e com quem a Gleise agarrou e mais o Haddad, na eleição de 18. Um aninho apenas depois do que eles chamam que aconteceu, o golpe, eles ficam falando em golpe, sim, se agarraram com o Renan Calheiros, presidente do Senado, no golpe, que eles chamam. Se agarraram com o Eunício Oliveira, que tinha R$1 bilhão de contrato sem licitação dado pelo Lula na Petrobras. O Gedel, sabe, o povo talvez se lembre, o Gedel, sabe aquela fotografia chocante que rodou o mundo de um bocado de mala com 51 milhões de reais? Aquilo ali foi roubado do governo brasileiro. O Lula nomeou esse cidadão ministro da Integração Nacional. E depois a Dilma nomeou vice-presidente da Caixa Econômica Federal. E essa gente quer que eu engula tudo isso calado. Eu que não tenho um processo, nunca me meti em nada, que vivo do meu salário, que nunca gostei de luxo, sempre dei exemplo, né? Nunca aceitei receber nem as pensões que eu tinha direito, nunca aceitei morar em palácio, porque cultiva a parcimônia, a austeridade, não quero que meus filhos cresçam em ambiente rico que eu não posso dar para eles, eu quero que eles valorizem o reconhecimento das pessoas mais pobres. Nós somos de classe média, não tem nada que ficar fazendo pose de rico, comendo como rico, bebendo como rico, etc. Não quero isso. Aí aí chega na eleição, fazem o diabo, mentem pro povo que o Lula é candidato. Até as pedras do caminho sabiam que pela lei da ficha limpa, qualquer brasileiro ou brasileira condenado em segunda instância não pode ser mais candidato. Quem fez essa lei? O Lula. E ele estava condenado em segunda instância. Mas, não sei o que, o Lula é preso político. Quem nomeou 8 dos 11 ministros do Supremo foi quem? O Lula.
Aí eu conheço o Mujica é ex-presidente do Uruguai, sim, foi preso, nunca vi um promotor na vida, nunca vi um advogado, nunca foi apresentado por um juiz, deixaram ele incomunicável, nem falar com a família falava, botaram ele dentro de um silo numa fazenda por mais de 1 ano e o nome disso é preso político. Agora eu vou dizer que essa mesma coisa, percebe? Então eles resolveram, ficou assim o Brasil, o Bolsonaro pode fazer a maior loucura que puder, os fanáticos dele relativizam e defendem. E do outro lado, quase que como a outra face da mesma moeda, o petismo pode, essa burocracia apodrecida, porque eu tenho um militante de muito boa fé, eu respeito muito, quero muito bem. Claro. Olha aqui, eu ajudei o governador nessa eleição, eles votando no PT, eu ajudei o governador do Piauí, ajudei o governador da Bahia, ajudei o governador do Acre, percebe? Então é uma coisa absurda. Então quando eu era uma pessoa que ajudava, eu era o maior homem do mundo. E agora você precisa ver a baixaria e a agressividade. Eu comento isso sempre aqui em relação ao Palocci. O Palocci era o braço direito, era o super-ministro, era um cara sensacional, mas não é maravilhoso. Só ele não, todos os presidentes do PT estão presos e condenados. Todos. Por que eu não sou condenado e não foi preso nunca?